Boa noite, ovelha querida. O dia se encerra. E depois de tantas vozes o dia inteiro, tanto barulho, tanta gente pedindo alguma coisa de você, enfim chega o silêncio da noite. E eu quero te ajudar a usar esse silêncio da melhor forma possível para descansar em Deus. Porque existe um salmo lindo que começa exatamente assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, onde dele vem a minha salvação. Repara nessa expressão, me espera silenciosa. Depois de um dia agitado, a alma precisa se aquietar. E é para esse silêncio, na presença de Deus, que eu te convido esta noite. Que o Senhor te abençoe, te guarde e aquiete o teu coração nesta noite. Eu vim orar com você nesta oração da noite, trazendo no coração o Salmo 62. Porque, no fim do dia, a alma cansada não precisa de mais barulho. Ela precisa de silêncio. Do silêncio bom, que não é vazio, mas presença. O silêncio de quem descansa nos braços de Deus, sabendo que não precisa resolver nem falar mais nada esta noite. Respira fundo. Solta os ombros. E diz comigo, bem devagar: Senhor, meu Deus e meu Pai, neste fim de dia, a minha alma se aquieta em Ti. Eu paro de lutar. Eu paro de me preocupar. E eu espero em Ti, em silêncio e em paz. O Salmo 62 usa uma palavra que se repete como um refrão: somente. Somente em Deus a minha alma espera. Somente Ele é a minha rocha e a minha salvação. Repara nessa palavra, somente. Ela é importante. Porque durante o dia a gente coloca a esperança em muitas coisas, e no trabalho, nas pessoas, no dinheiro, nos próprios esforços. E todas essas coisas podem falhar. Mas quando a noite chega e tudo se aquieta, a alma se lembra da verdade: só Deus não falha. Só Ele é rocha firme. Somente nele há uma segurança que não desaba. E pensa no descanso que essa verdade traz. Se a tua paz depende de tudo dar certo, de as pessoas te tratarem bem, de as circunstâncias colaborarem, então a tua paz vai viver subindo e descendo, porque todas essas coisas mudam. Mas se a tua paz está ancorada somente em Deus, que não muda, então ela ganha estabilidade. As pessoas podem decepcionar, mas Deus não. Os planos podem falhar, mas Deus não. Até a tua própria força pode acabar, mas Deus não. Por isso o salmista insiste nessa palavra, somente. Não é que as outras coisas não tenham valor. É que só uma delas serve de fundamento firme. E colocar o coração para descansar nesse fundamento é o segredo de uma noite tranquila. E o salmo continua com uma imagem forte: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é o meu alto refúgio, não serei grandemente abalado. Uma rocha. Um alto refúgio. Pensa numa pedra enorme e firme, que não se move por mais que o vento sopre e as ondas batam. É isso que Deus é para você esta noite. Você pode ter passado o dia sentindo que tudo balançava ao teu redor. Mas há uma rocha que não se move. E é sobre ela que você pode descansar a cabeça agora. E repara que o Salmo chama Deus não só de rocha, mas de alto refúgio. Um refúgio no alto. Pensa numa fortaleza construída no topo de uma montanha, longe do alcance do perigo, acima de tudo o que ameaça lá embaixo. É esse o lugar para onde Deus te convida a subir com o coração esta noite. Enquanto os problemas ficam lá embaixo, rugindo, você pode descansar no alto, na presença dele, onde nada te alcança para te abalar. Você não precisa carregar os problemas até a cama. Deixa-os no vale. E sobe, com a alma, até o refúgio seguro que é Deus. Ali no alto, o barulho do vale já não chega.
Ali no alto, só há paz. Levanta uma das tuas mãos agora e declara comigo, com fé, e somente em Deus a minha alma descansa. Ele é a minha rocha. Ele é o meu alto refúgio. E por mais que as coisas balancem ao meu redor, eu não serei grandemente abalado, porque a minha base é firme. Diz outra vez, mais suave, só tu, Senhor. E nada mais. É a minha segurança. E o Salmo 62 faz um convite lindo, que combina com esta hora, de confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, o Deus é o nosso refúgio. Derramai perante ele o vosso coração. Que expressão terna! Depois de segurar tudo o dia inteiro, de ser forte diante de todos, de guardar as lágrimas, chega a hora de derramar. E o lugar certo para derramar o coração não é em qualquer ouvido, mas diante de Deus. Ele aguenta. Ele não te julga. Ele não repete o que você conta. Então, esta noite, se há algo entalado no teu peito, não durma segurando. Derrama diante de Deus. Conta a Ele o que você não contou a mais ninguém. E sinta o peso saindo à medida que você entrega. E repara na parte que diz, e em todo o tempo. Confiai nele em todo o tempo. Não só nos dias bons. Não só quando tudo faz sentido. Em todo o tempo, inclusive nas noites difíceis, inclusive quando você não entende. Porque a confiança que só funciona nos dias fáceis não é confiança de verdade. A fé verdadeira é aquela que continua confiando mesmo no escuro. E é essa fé que traz descanso ao coração, independentemente das circunstâncias. Eu quero te contar sobre um menino que aprendeu, ainda muito novo, a escutar a voz de Deus no silêncio da noite. O nome dele era Samuel. Ele servia no templo. E, numa certa noite, enquanto ele estava deitado, ouviu alguém o chamando pelo nome. Ele achou que era o velho sacerdote e correu até ele. Mas não era. Isso aconteceu 3 vezes. Até que o sacerdote entendeu, era Deus quem estava chamando o menino. E ele ensinou Samuel a responder, e fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Reparem quando Deus falou com Samuel, à noite. No silêncio. Quando o templo estava quieto e todos dormiam. Não foi no meio da correria do dia. Foi na quietude da noite. E isso nos ensina uma coisa linda, e muitas vezes é no silêncio que a voz de Deus fica mais fácil de ouvir. Durante o dia, há tantas vozes competindo pela nossa atenção que a voz mansa de Deus quase se perde. Mas à noite, quando tudo se cala, essa voz fica mais clara. E talvez seja por isso que você chegou até aqui esta noite. Talvez Deus queira falar com o teu coração no silêncio desta madrugada. Não com uma voz audível, necessariamente, mas com uma paz que confirma, com uma certeza que acalma, com uma lembrança que conforta. Então, antes de dormir, aquieta o coração e diz, como Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E escuta. Deus pode ter uma palavra de paz para você nesta noite. Diz comigo, com fé, e fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aquieta a minha alma. E enche o meu silêncio com a tua presença. Eu quero ouvir a tua voz de paz nesta noite. Antes de eu fazer a oração da noite por você, eu quero te fazer um convite, de coração. Se você está encerrando o dia comigo, deixa aqui embaixo, nos comentários, o teu primeiro nome. E se houver algo pesando no teu coração esta noite, uma preocupação, um barulho interno que não te deixa em paz, alguém por quem você está orando, escreve também, em poucas palavras, porque eu quero orar por você.
pelo nome e por aquilo que tira o teu sossego. Eu vou ler cada comentário e vou apresentar cada nome a Deus. Aqui ninguém te julga. Aqui a gente ora. E se essa oração está te abençoando, deixa o teu like. É um gesto simples que ajuda esta corrente de oração a alcançar mais pessoas que estão terminando o dia agora, assim como você. E se você puder, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das nossas orações. E compartilha com alguém que você ama. Alguém que talvez precise, esta noite, aquietar a alma na presença de Deus. Agora coloca a tua mão sobre o teu coração. E vamos orar. Não tenha pressa. Deixa cada palavra te acalmar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nossa rocha e nosso alto refúgio, no encerrar deste dia, eu trago diante de ti cada vida que ouve esta oração. Tu conheces cada barulho interno. Tu sabes exatamente o que está tirando o sossego de cada um. E é diante de ti, ó Deus, em quem a alma descansa, que eu apresento cada um. Senhor, aquieta cada coração agitado nesta noite. Silencia as vozes do medo. Silencia as vozes da preocupação. Silencia as vozes que dizem que não vai dar certo. E que, no lugar desse barulho todo, a tua voz mansa fale paz a cada alma. Eu te peço, Pai, por aquele que passou o dia inteiro atendendo a todo mundo, resolvendo tudo, cuidando de todos, e chega ao fim do dia esgotado. Senhor, cuida de quem cuida. Dá descanso a essa pessoa. Lembra-lhe de que, esta noite, ela não precisa segurar mais nada. Que ela pode simplesmente descansar na rocha que és tu. E eu oro por aquele cuja mente não para na hora de dormir. Aquele que deita e o pensamento continua acelerado, repassando os problemas. Senhor, aquieta essa mente. Traz o silêncio bom, o silêncio da tua presença. E dá a essa pessoa o sono profundo de quem finalmente conseguiu descansar em ti. E eu oro pela casa de cada um. Guarda este lar esta noite. Que os teus anjos acampem ao redor de cada família representada aqui. Guarda as portas. Guarda as janelas. Guarda cada pessoa que dorme debaixo deste teto. E que a tua paz preencha cada cômodo desta casa, do anoitecer até o amanhecer. E eu oro por aquele que vai dormir com dor no corpo. Aquele que deita, mas o incômodo não deixa descansar. Aquele que espera por cura, por um resultado, por alívio. Senhor, tu que és o Deus que sara, estende a tua mão sobre esse corpo cansado. Alivia. Restaura. E enche de fé o coração que estava começando a desanimar. E eu oro por aquele que vai dormir carregando uma saudade. Aquele que perdeu alguém querido e sente a ausência pesar mais no silêncio da noite. Senhor, consola esse coração. A saudade é a marca de um amor que existiu e que continua existindo. Mas eu te peço que, no meio dela, tu tragas a tua paz. E que tu sejas o abraço que essa pessoa tanto precisa nesta noite. Levanta as tuas mãos mais uma vez. E declara comigo, com fé, sobre a tua própria noite, somente em Deus a minha alma descansa. Ele é a minha rocha e a minha salvação. Eu não serei abalado. E nesta noite, eu aquieto a minha alma na presença dele. Eu durmo em paz. Porque a minha segurança é firme. E agora? Vamos selar esta oração com as palavras que o próprio Senhor nos ensinou. Ora comigo. Devagar. Com reverência. Pai nosso,
que estais nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Diz amém com a tua boca. Diz amém com o teu coração, com toda a fé. Diz, glória a Deus. Agora, ovelha querida, eu quero te ajudar a desacelerar para dormir. Porque depois de um dia inteiro de correria, a mente precisa de um tempo para sossegar. Então respira fundo comigo. Inspira devagar. E sente o ar entrando. E agora solta. Bem devagar. Deixando sair com o ar toda a tensão deste dia. Faz de novo. Inspira a paz de Deus. E expira a preocupação. Inspira o silêncio bom. E expira o barulho do dia. A cada respiração, mais leve. A cada respiração, mais perto do descanso. E enquanto você respira, deixa eu te lembrar de algumas verdades para esta noite. A primeira é esta: e nem tudo precisa de resposta hoje. A gente vive com a sensação de que precisa resolver tudo antes de dormir. Mas o Salmo 62 nos convida à espera silenciosa. Existe uma sabedoria em deixar certas coisas para amanhã. Nem toda pergunta precisa de resposta esta noite. Nem todo problema precisa ser resolvido antes de você fechar os olhos. Algumas coisas se resolvem melhor depois de uma boa noite de sono. Então, esta noite, dá permissão a si mesmo para simplesmente descansar, e deixar o amanhã para amanhã. E deixa eu tirar de você um peso que muita gente carrega: e descansar não é preguiça, e parar não é fraqueza. Vivemos num mundo que mede as pessoas pelo quanto elas produzem, e por isso é fácil se sentir culpado por descansar. Mas o próprio Deus, quando criou o mundo, estabeleceu o descanso como parte do ritmo da vida. Ele mesmo descansou no sétimo dia, não porque estivesse cansado, mas para nos ensinar que parar também é sagrado. Então, esta noite, não durma sentindo culpa por não ter feito tudo. Durma sabendo que descansar é obedecer ao ritmo que Deus criou para você. O teu valor não está no quanto você produz. Está em quem você é diante de Deus. A segunda verdade é esta: o silêncio não é vazio, é presença. Muita gente tem medo do silêncio, porque no silêncio os pensamentos aparecem. Mas o silêncio diante de Deus é diferente. Não é um silêncio vazio. É um silêncio cheio da presença dele. É como o silêncio confortável entre duas pessoas que se amam e não precisam ficar falando o tempo todo. Elas só desfrutam de estar juntas. E é assim que Deus te convida a estar com Ele esta noite, e não precisa dizer nada. Só descansa na presença dEle. A terceira verdade é esta: a tua segurança não está no que balança, mas na rocha. Durante o dia, muita coisa pode ter balançado, as circunstâncias, as emoções, as notícias. Mas nada disso é a tua base. A tua base é a rocha, que é Deus. E a rocha não se move, mesmo quando tudo ao redor se move. Então, se você vai dormir sentindo que algumas coisas estão instáveis na tua vida, lembra, você não está de pé sobre essas coisas. Você está de pé sobre a rocha. E a rocha aguenta. A quarta verdade é esta: e descansar é um ato de confiança. Quando você fecha os olhos e adormece, você entrega o controle.
você reconhece que não consegue vigiar tudo. E que não precisa. Porque há alguém maior vigiando. Aquietar a alma, como o Salmo 62 ensina, é justamente isso, de parar de lutar e confiar. E muitas vezes o passo mais espiritual que a gente pode dar não é se esforçar mais, mas conseguir descansar, entregando a Deus aquilo que a gente não consegue resolver. E eu quero que você se deite esta noite sabendo, além disso, que é profundamente amado. Não pelo que você fez hoje, mas simplesmente porque você é filho e filha do Deus vivo. Repara que Deus chamou Samuel pelo nome, no escuro, com carinho. Ele conhece o teu nome também. E te chama esta noite não para cobrar nada, mas para te oferecer descanso. E eu quero que você guarde uma imagem no coração antes de dormir. Pense em Samuel, aquele menino deitado no silêncio do templo, ouvindo a voz de Deus. Ele não estava fazendo nada de extraordinário. Ele só estava deitado, quieto, disponível. E foi ali que Deus falou. Talvez a coisa mais espiritual que você possa fazer esta noite seja simplesmente isto, deitar, ficar quieto, e estar disponível para Deus. Você não precisa orar por horas. Você não precisa ter as palavras certas. Só precisa estar quieto na presença dele. E deixar que ele faça o resto. E para aquele que está encerrando este dia desanimado, eu tenho uma palavra. Samuel era só um menino, servindo num tempo em que, diz a Bíblia, a palavra do Senhor era rara. Parecia um tempo de silêncio de Deus. E, ainda assim, Deus escolheu falar justamente com aquele menino, numa noite comum. Então, se você sente que Deus tem estado calado na tua vida, não desista de escutar. Ele pode falar exatamente quando você menos espera, numa noite comum como esta. Amanhã é uma nova oportunidade. Mas esta noite, apenas descanse. E fica atento à voz mansa dele. Eu profetizo sobre a tua noite, em que seja uma noite de silêncio bom e de descanso profundo. Que a tua mente encontre sossego. Que o teu coração encontre paz. E que você acorde amanhã renovado, com a alma aquietada e as forças renovadas. Que o barulho de hoje fique em hoje. E que a paz de Deus te acompanhe pela noite inteira. Eu creio que, enquanto você ouvia esta oração, a agitação deste dia já começou a se desfazer dentro de você. A mente, que estava acelerada, começou a sossegar. O coração, que estava agitado, começou a se aquietar. E um silêncio bom, cheio da presença de Deus, começou a tomar conta de você. Isso é a presença dele, ovelha querida. Recebe essa paz. E deixa que ela te acompanhe até o sono chegar. E para aquele que tem dificuldade de dormir por causa da mente que não para, eu quero te ensinar uma coisa simples. A mente cansada gosta de repassar tudo o que ficou por resolver. Então, em vez de deixá-la fazer isso, dá a ela outra coisa para repetir. Repete a promessa deste salmo, devagar, no ritmo da tua respiração, somente em Deus. A minha alma descansa. De novo, somente em Deus. A minha alma descansa. Deixa essa frase ocupar o lugar da lista de preocupações. E, junto com ela, lembra de tudo o que Deus já fez por você. Em vez de contar o que falta, conta o que já foi dado. Porque quando a última coisa que ocupa a tua mente antes de dormir é a bondade de Deus, o sono chega mais tranquilo. E a noite fica mais leve. E deixa eu te lembrar de algo que traz muita paz. Enquanto você dorme, Deus não dorme. A palavra diz que aquele que guarda a tua vida não dormita nem dorme. Então, mesmo enquanto você descansa esta noite, Deus continua acordado, velando sobre a tua vida.
Os teus olhos se fecham, mas os dele permanecem abertos sobre você. Você para de trabalhar nos teus problemas, mas ele não para de cuidar de você. Então você pode fechar os olhos em paz. A vigília, agora, é dele. E ele nunca tira folga. E eu quero te lembrar de algo importante para quem deita preocupado com o amanhã. Você não precisa resolver o amanhã esta noite. O amanhã tem um dono, e o nome dele é Senhor. Ele já está lá, preparando o que você vai precisar. Então não leve o peso de um dia que ainda nem chegou para dentro do teu sono. Basta a cada dia o seu cuidado. E o Deus que cuidou de você hoje vai cuidar de você amanhã. Descansa. O teu amanhã está em boas mãos. E deixa eu te dizer uma última coisa antes de você fechar os olhos. Você não é a única pessoa buscando paz nesta noite. Neste exato momento, há muita gente ouvindo esta mesma oração, terminando o dia cansada, aquietando a alma diante do mesmo Deus, exatamente como você. Você faz parte de uma corrente silenciosa de pessoas que, mesmo sem se conhecerem, estão descansando na mesma rocha nesta noite. Então, se a solidão apertar, lembra disso, você não está sozinho. Nem diante de Deus. Nem no meio de tanta gente que também está aprendendo a descansar nele. Antes de fechar os olhos, faz comigo uma última oração curta, do fundo do coração, Senhor, eu entrego a Ti esta noite. Aquieta a minha alma. Sê a minha rocha. Guarda o meu sono, guarda a minha casa, guarda a minha família. E me devolve amanhã com vida e com paz. Em Ti, eu descanso. E eu reforço o convite, de coração, deixa o teu nome aqui embaixo. Deixa aquilo que está tirando o teu sossego. E volta amanhã para me contar como Deus te deu paz durante a noite. Porque eu creio que muitos vão acordar com a alma aquietada e com testemunhos para compartilhar. E o teu testemunho vai se tornar fé para outra pessoa que ainda está aprendendo a aquietar a alma em Deus. Deixa o teu like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa de paz esta noite. Agora vai descansar, filho de Deus. Vai dormir, filha do Altíssimo. O dia terminou. Você fez o que pôde, e isso basta. E o resto entrega ao Senhor. Feche os olhos em paz. Porque o mesmo Deus que falou com Samuel no silêncio da noite está com você nesta madrugada. E Ele é a rocha firme onde você pode descansar sem medo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu olhar e te dê a paz. A paz que o mundo não pode dar, e que o mundo também não pode tirar. E que esta noite, aquietado na presença do Altíssimo, você durma sobre a rocha que não se move, seguro nos braços do teu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Boa noite. Durma na paz do Senhor.